Meus queridos, nós estamos nos aproximando da linda festa de Pentecostes. Mas antes, a liturgia católica nos convida a celebrar neste final de semana uma outra festa. É a Ascensão do Senhor. Vamos meditar hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53. O título dessa grande reflexão de hoje será: O Cristo não se separa de seus discípulos, mas ascende aos corações de seus seguidores. Para compreender a passagem que a liturgia nos apresenta na festa da Ascensão, devemos nos referir à concepção cosmológica, ou seja, como a relação entre a terra e o céu era compreendida no tempo dos evangelistas. Naquela época, Deus era considerado como aquele que estava localizado em cima, nos céus. Seres humanos eram colocados na terra, de modo que tudo que vinha de Deus era dito que descia para os homens. E tudo que ia dos homens para Deus subia. Então, é importante termos essa noção cosmológica daquela época em mente para entendermos esta grande festa da Ascensão do Senhor. Vamos ler o que o evangelista nos escreve então nesse capítulo 24, repetindo versículos de 46 a 53. Em primeiro lugar, o evangelista escreveu que Jesus abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. Isso está lá em 24, versículo 45 de Lucas. Ora, não basta ler as Escrituras. É preciso abrir a mente, ou seja, abrir-se para o novo. Caso contrário, não compreenderemos as Sagradas Escrituras. Por isso que Jesus Cristo abre a mente, o coração, a inteligência dos seus discípulos. Comecemos então com o primeiro versículo que a liturgia de hoje nos oferece para ler. Capítulo 24, versículo 46. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia. Jesus já ressuscitou. Confirma que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Mas, sobretudo, que a morte não impediu Jesus de realizar o seu projeto. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e o número 3, sabemos agora, pela simbologia bíblica, significa o que está completo, o que é definitivo. Daí a vitória definitiva sobre a morte. Ao ressuscitar ao terceiro dia, simboliza que Cristo venceu definitivamente a morte, com a ressurreição que o Pai faz acontecer. Prosseguindo, o versículo 47 do mesmo capítulo 24 de Lucas diz assim: E em seu nome será proclamado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O termo usado pelo evangelista indica as nações pagãs. Portanto, é uma mensagem que é universal. Aqui o evangelista retoma o mesmo anúncio de João Batista, modificando ligeiramente. João Batista havia anunciado um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Aqui, o batismo é omitido e a conversão é proclamada a todos os povos. A conversão significa uma mudança nos valores que orientam a vida de uma pessoa. Se você viveu para si mesmo até agora, a partir de agora você vive para os outros. Isso é conversão. A mudança de vida, deixando para trás o egoísmo que orientou a existência e abrindo-se ao novo, obtém o cancelamento do passado pecaminoso. E sublinha o evangelista. Parece uma ênfase leve, mas na realidade tem um grande significado. Ele diz: começando por Jerusalém. Ora, é um desafio que Jesus lança, porque era em Jerusalém, no templo, que as pessoas tinham que ir para obter o perdão dos pecados, trazendo oferendas, sacrifícios a serem feitos a Deus. Bem, para Jesus, não há mais necessidade de um espaço sagrado. Não há mais necessidade de um rito litúrgico para o perdão dos pecados. Mas é necessária a mudança de vida, a conversão. Essa é a condição para haver perdão dos pecados. Prosseguindo, no versículo 48, do mesmo capítulo 24 de Lucas, nós lemos: Vós sois
as testemunhas destas coisas. Vós sois as testemunhas destas coisas. Ora, mas não é só isso. Jesus havia dito que será proclamado a todos os povos e indicou os povos pagãos como aqueles que iriam receber o Evangelho. Agora, quando ele fala a partir de Jerusalém, ironicamente, aqui Jerusalém, que era a cidade santa, a sede da instituição religiosa, é equiparada por Jesus aos povos pagãos. Ora, se ele diz que vai anunciar o perdão dos pecados, a conversão a todos os povos e povos pagãos, a começar de Jerusalém, sutilmente Jesus coloca Jerusalém como um lugar pagão também, um lugar que necessita de conversão profunda. E ele repete que quem tem que fazer isso são todos os seus seguidores. Sois as testemunhas destas coisas, frisa Jesus. Então quem vai levar essa boa nova, essa notícia a todos os povos, são os seguidores de Jesus, obviamente. Ora, o versículo seguinte, o 49, versículo sempre 24 de Lucas, diz assim: Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Ora, Jesus está anunciando o envio de seu Espírito, que dará força aos discípulos para entender sua mensagem e, sobretudo, traduzi-la em atitudes que promovam vida para as pessoas. Mas Jesus pede que, até aquele momento, literalmente permaneçam sentados, portanto, imóveis, inativos, até que sejais revestidos da força do alto. Assim é o anúncio do que mais tarde será o Pentecostes. Prosseguindo, no versículo 50, mesmo capítulo 24, diz assim: Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Ora, aqui o evangelista usa um verbo técnico, que é aquele usado no livro do Êxodo, para indicar a ação libertadora de Deus ao povo judeu, escravizado no Egito. O Senhor é aquele que tirou o seu povo da terra da escravidão. Aqui também se diz que Jesus tirou seus discípulos de Jerusalém. Bem, o fato de o evangelista usar essa mesma expressão do Êxodo significa que a terra prometida, cuja capital é Jerusalém, realmente se transformou em terra de escravidão. Não é mais a terra de Deus aquela terra, porque o povo ali não segue, não obedece mais o verdadeiro Deus. E foi a instituição religiosa que aprisionou Deus e aprisionou o seu povo por seu próprio interesse, por sua própria conveniência, não permitindo que o povo viesse a descobrir o verdadeiro Deus e vivesse da maneira correta como esse Deus gostaria que as pessoas vivessem. Foi a própria instituição religiosa a autora dessa nova escravidão, da qual Jesus agora vem libertar os seus seguidores. Então, o êxodo de Jesus termina por tirar os homens dessa instituição, tornando-os totalmente livres. Este levantar das mãos é um sinal de vitória. Aqui o evangelista se refere ao livro do Êxodo, novamente, quando Moisés levanta as mãos da batalha contra Amaleque. Está lá no capítulo 17, versículos de 10 a 11, de Êxodo. Quando Moisés levanta as mãos, os israelitas vencem. Então, o de Jesus é um gesto de vitória. Ele abençoa e levanta as mãos. Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre a instituição religiosa que não permitiu o povo viver em liberdade. Vamos agora ao versículo seguinte, o versículo 51, sempre do mesmo capítulo 24, nos diz o seguinte: Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eis que, como dissemos lá no início, o que o evangelista quer nos dar não é uma cena de separação, mas de proximidade. Não é um distanciamento, uma ausência, aquilo que o evangelista nos está apresentando, mas uma presença ainda mais intensa. Jesus está agora na plenitude da condição divina. O homem que os sumos sacerdotes assassinaram, considerando-o amaldiçoado, na realidade tem em si a plenitude da condição divina.
E vamos agora aos últimos versículos deste texto que nos é oferecido este domingo. Os versículos 52 a 53 nos dizem: eles, quer dizer, os discípulos, se prostraram, adorando-o. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Ora, o final do evangelho de hoje é decepcionante. Sim, decepcionante. Porque diz que eles se prostraram adorando e em seguida voltaram para Jerusalém. Mas como? Jesus tinha acabado de tirá-los de Jerusalém, de fazer um novo êxodo dos seus discípulos, tirando-os da escravidão da instituição religiosa, tirando-os daquela cidade. E eles voltam para lá e ainda diz o evangelista com grande alegria. E aqui está a surpresa final. Diz ainda o evangelho: e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Mas como no templo? Eles não perceberam que o véu do templo foi rasgado quando Jesus Cristo morreu. Isso está no mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 23, 45. O véu foi rasgado e que Deus não estava mais no templo. Quando o véu do templo rasga, é sinal que o templo não é mais a casa de Deus. Aquele templo que Jesus denunciou como covil de ladrões, como covil de bandidos, no capítulo 19 do evangelho de Lucas, e pelo qual esperava que desaparecesse esse templo. Aquele templo que era o lugar mais perigoso para Jesus e para os discípulos também. Agora é o lugar que lhes dá segurança. Os discípulos sentem-se seguros e vão lá todos os dias louvar a Deus no templo. Ora, será necessário o Espírito Santo, será necessário o Pentecostes para libertar os discípulos de Jesus de todas essas amarras e escravidões do passado. Bom, após essas reflexões que Frei Alberto Maggi nos oferece, eu ofereço agora uma reflexão minha e começo com uma famosa frase de Santo Agostinho, quando ele explica, quando ele fala da ascensão do Senhor. Diz Santo Agostinho, que foi bispo de Hipona, no norte da África: assim como ele subiu ao céu sem se afastar de nós, também nós já estamos com ele, embora o que ele nos prometeu ainda não tenha sido realizado em nosso corpo. Pois bem, muita atenção. Essa festa da Ascensão pode nos induzir a um grave erro, como bem nos adverte o teólogo José Maria Castillo, que diz: nunca se deve entender esta celebração como a superação do humano para transcender a um plano superior, que seria o plano do divino. Jesus ressuscitado e glorificado é sempre a plenitude do humano e segue sendo a imagem do divino encarnado no humano. Jesus segue sendo tão humano quanto divino, mesmo após a sua ascensão. O Espírito Santo não substitui Jesus. Ele segue sendo, Jesus, até o final dos tempos, a imagem da presença de Deus entre os seres humanos. Contudo, o Espírito Santo possui um papel fundamental, que é o de manter sempre viva e atual essa presença, essa recordação do que Jesus Cristo foi, é e sempre será. Por outro lado, é muito reconfortante saber que Jesus, nos momentos finais de sua vida na Terra, trazia em seu coração a preocupação de que o anúncio do perdão e da misericórdia divinos chegassem a todos os povos, incluindo os pagãos. Ele queria e ainda quer que o chamado à conversão e a oportunidade de viver na intimidade com o Pai cheguem a todas as pessoas da terra. Jesus deseja que todos saibam que Deus compreende e ama seus filhos e filhas sem nenhum limite. Agora, aqui temos uma novidade. Quem Jesus se encarrega de levar essas boas novas que elencamos acima a todos os povos? Ele quer testemunhas, quando está lá em Lucas 24, 48, como lemos agora há pouco. Vós sois as testemunhas destas coisas. Ora, Jesus quer testemunhas que comuniquem não teorias, mas sua experiência de um Deus bom e contagiem as pessoas com o seu estilo de vida, ao trabalharem para um mundo mais humano. O grande perigo
é nos esquecermos que nós, cristãos, somos os portadores dessa boa nova de Cristo, bem como de sua bênção ao mundo. Como nos adverte o biblista José Antônio Pagola, nossa primeira tarefa é sermos testemunhas da bondade de Deus. Manter viva a esperança, não nos rendermos perante o poder do mal. Este mundo, que às vezes parece um inferno maldito, não está perdido. Deus o olha com ternura e compaixão. Jamais podemos duvidar que as pessoas podem mudar. Elas podem ser diferentes. As pessoas podem ser mais solidárias e menos egoístas, mais austeras e menos consumistas e apegadas ao dinheiro, mais pacíficas e menos violentas, mais bondosas e menos invejosas, mais honestas e não corruptas. Há que se promover um cristianismo da bondade. Isso mesmo, um cristianismo da bondade. O mundo precisa sentir, perceber e visualizar em cada cristão uma das testemunhas de Cristo, o amor e a misericórdia de nosso Deus. E agora eu lhe convido, querido irmão, querida irmã, a orar junto comigo com auxílio desse Salmo 22, 21 da Bíblia, do qual nós pegamos um pequeno trecho para rezarmos e concluirmos assim nossa meditação do Santo Evangelho para este domingo da Ascensão do Senhor. Diz o salmista: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, vou te louvar no meio da assembleia. Louvai o Senhor, vós que o temeis, que toda a raça de Jacó lhe dê glória, que o tema toda a estirpe de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou a aflição do pobre, não lhe ocultou a sua face, mas ao gritar por socorro o atendeu. Tu és o meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos diante dos teus fiéis. Os pobres comerão e ficarão fartos, louvarão o Senhor os que o procuram. Viva para sempre o coração deles. Recordarão e voltarão ao Senhor todos os confins da terra. Diante dele se prostrarão todas as famílias dos povos, pois o reino pertence ao Senhor, ele domina sobre as nações. Só diante dele se prostrarão os que dormem debaixo do chão. Diante dele se curvarão os que descem ao pó da terra. Quanto a mim, para ele viverei, a ele servirá a minha descendência. Do Senhor se falará à geração futura. Anunciarão a sua justiça, dirão ao povo que vai nascer: eis a obra do Senhor. Meus queridos, foi uma alegria tê-los aqui comigo, acompanhando essa meditação. Desejo a todos um abençoado e feliz final de semana e domingo. E até a próxima semana, claro, sempre aqui na TV Canal 10 de Fernandópolis. Muito obrigado. Fiquem com Deus.